Queremos tributar a Ti. Peço que nos concentres, Pai, apenas em Ti, que todo o nosso louvor seja genuíno, para que uses, Pai, as nossas palavras e aquilo que cantarmos, aquilo que lermos, faça morada em nós, Pai. Que não sejam apenas palavras que saiam da nossa boca, mas que fiquem na nossa mente e no nosso coração, que sirvam como louvor genuíno a Ti. Peço que possas nos abençoar, Pai, na nossa vida, para que também assim possamos viver de acordo com aquilo que lemos, com aquilo que cantamos. Peço que faças morada completa, Pai, em nós. Também continuamos a pedir por um pastor para a Tua igreja. Te agradecemos pelo cuidado que o pastor Jonatas, o pastor Sabino, o pastor Santana têm tido pela igreja, têm cuidado ao longo deste tempo. Mas queremos pedir, Pai, por um servo que ministre as Tuas ovelhas aqui e que faça a Tua vontade apenas, Senhor. Queremos agradecer também pelos aniversariantes desta semana. Damos graças pelo pastor Luciano, pela vida do Luís, do Erivaldo, da Letícia, e que os possas abençoar grandemente, Pai. E te agradecemos por mais um ano que lhes concedeste. E te pedimos por este culto, que realmente possas abençoar a cada um de nós e possas abençoar especialmente o pastor Sérgio na pregação da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos começar com uma leitura da palavra do Senhor. Entoareis cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri-vos as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Podemos ver nestas palavras do profeta Isaías como realmente o Senhor é uma rocha eterna. Vamos louvar o nosso Deus. Pois ele é a rocha.
ofertas, por isso convidamos todos os irmãos que desejarem contribuir aqui à frente, quando cantamos o nosso próximo cântico de louvor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio,
não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que eu tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência do socorro para comigo. E algo que transparece bastante neste texto do amor que Paulo sente pelo seu irmão Epafrodito. É algo que nós devemos cultivar assim também, uns com os outros. Por isso, convido todos a cantarmos este cântico de louvor ao nosso Deus, em que declaramos que precioso és para mim, querido irmão. Possamos cantar isto e confirmar cada dia mais o nosso amor pelos nossos irmãos. Bem ajustado.
Obrigada, Senhor, por este momento, qual estamos aqui, Senhor, louvando, trazendo à memória todos os teus feitos, trazendo na memória quem tu és. Obrigada, Senhor, porque neste momento, onde nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo e pela causa de Cristo, estamos aqui para engrandecê-lo, Senhor, e para ouvi-lo, Senhor. E neste momento, Pai querido, onde vai ser ministrada a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam abertos, que toda distração saia, mas que possamos estar cativos, Senhor, à tua voz, à tua palavra que será ministrada. A tua palavra traz cura, a tua palavra traz consolo, a tua palavra traz transformação de vida. Por isso, ó Pai, nós cremos em Ti e oramos, ó Pai, gratos, porque mesmo, Pai, sabendo quem Tu és, e mesmo vivendo nestes tempos tão difíceis, nós sabemos que Tu és o Senhor da igreja, é o Senhor da família, é o Senhor das nossas vidas. Ó Pai, gratidão a Ti, porque nós nos rendemos a Ti nesta hora. Pois oramos a Ti no nome de Jesus. Grato, pois oramos em nome do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. É bom estar aqui convosco esta tarde. Há duas características numa boa igreja batista. Uma, os irmãos não cumprem. Geralmente nas igrejas batistas as pessoas sentam-se do meio para trás. A outra é que tem um relógio, e essa os irmãos têm. O pregador não se esquecer da hora. Aqui também não há nenhuma janela, nem estamos no primeiro andar, portanto não há nenhum tíquico que possa cair, nem a minha pregação é do apóstolo Paulo, ainda que nós iremos gastar tempo aqui com um dos livros que ele escreveu, uma das cartas que ele escreveu. É um prazer estar aqui convosco. Gostava que a minha esposa pudesse estar comigo, mas infelizmente por motivos de saúde não pode estar presente. Trouxe comigo um outro irmão, e a esposa dele também era para estar e não pôde estar, por motivos também de saúde. Mas fizemos uma boa viagem e vale a pena estar aqui convosco para cultuar ao nosso Deus. Só dizer-vos rapidamente, como já perceberam, o meu nome é Sérgio, tenho 18 anos e 44 de experiência, que é uma coisa fantástica. Estou a brincar, claro. Eu gostava de ter 18 anos. Mas quero dizer-vos que é um privilégio estar aqui, ainda para mais, olhando para a assistência e ver aqui duas pessoas que são meus filhos na fé. O Rivaldo e a Melissa. Tive o prazer de os acompanhar, principalmente o Rivaldo na adolescência, na juventude, de o batizar e de batizar a Melissa e mais tarde de os casar. Por isso fico muito feliz por saber que, apesar de já não estarem na igreja de origem e estarem a viver aqui, que não deixam de ter comunhão com a igreja local. Isso me agrada e me alegra muito. Fico muito feliz por isso. Meus irmãos, quero convidar-vos, aliás, foi-me dado um texto bíblico que se encontra na carta aos Filipenses. Percebi que os irmãos têm estado a estudar a carta aos Filipenses, certo? Vou falar certo. Posso pôr? Sim. O pastor Jonatas deu-me o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. É isso? É ou não? Capítulo 2, versículo 1 em diante. É?
só para saber se os irmãos estiveram atentos à pregação do domingo passado. Muito bem, é verdade, deram-me de 19 a 30. Acabámos de ler há pouco, por isso vou prescindir da leitura para não repetir, mas vamos olhando para o texto. E é interessante perceber que estas pregações num livro dão-nos uma imagem muito clara daquilo que o autor quis transmitir àquela igreja, neste caso a igreja de Filipos, uma igreja que o apóstolo Paulo muito amava. Os irmãos têm estado a abordar muitas destas verdades que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, eu estou certo disso, nos deixou para nosso ensino e para edificação da igreja. Em primeiro lugar, os irmãos no capítulo 1 devem ter ouvido falar sobre Jesus Cristo e que Ele deve ter a supremacia na nossa vida. É isso que trata o capítulo 1. O capítulo 2, e domingo passado devem ter falado disto, também que os outros devem ter primazia na nossa vida. O apóstolo Paulo falou disto. E, portanto, é difícil para os dias de hoje, em que o egoísmo é a nota dominante, em que o eu prepondera sobre todos os interesses comuns, é muito difícil nós pensarmos e colocarmos os outros em primeiro lugar. Mas é isso que o apóstolo Paulo falou a semana passada através do pastor Jonatas, e hoje eu vou dar continuidade a este assunto. A ênfase do primeiro capítulo e do segundo capítulo é os outros à frente do nosso eu. Neste capítulo, Paulo dá 4 exemplos de abnegação e de autossacrifício. Ele menciona o exemplo de Cristo, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Ele menciona o seu próprio sacrifício, capítulo 2, versículos 17 e 18. E agora, no texto que nós vamos aprofundar, o sacrifício de Timóteo e de Epafrodito, que vamos ver. Vamos tomar nota dos nomes. Timóteo e Epafrodito. Okay. É um nome bonito para pôr um filho. Melissa, é um rapaz? Não, é um menino. Podia ser Epafrodito. Muito bem, então vamos olhar para o texto e vamos procurar extrair do texto o que Deus tem para nós. Eu não creio que o apóstolo Paulo escreveu esta carta só para a igreja de Filipos. Eu creio que ele escreveu esta carta para aquela igreja e para todas as igrejas, em todas as épocas. Para a igreja batista de Abrantes. Então, como alguém orava há pouco, vamos ter os nossos ouvidos bem abertos para escutarmos a voz de Deus e vamos abrir o nosso coração para guardar a sua palavra, como diz o texto bíblico, para não pecarmos contra o Senhor Deus. Então, irmãos, vamos ver 2 exemplos, Timóteo e Epafrodito. Timóteo é para Paulo um filho e um filho fiel. Alguém em quem ele confiava profundamente. Quem era este jovem, Timóteo, que foi enviado por Paulo à igreja de Filipos? Conhecemos algumas coisas acerca dele. As Escrituras dizem-nos que Timóteo foi o mensageiro que Paulo enviou à igreja de Filipos. A sua mãe e a sua avó, que se chamavam Eunice e Lloyd. Muito bem. Os irmãos conhecem a Bíblia. Bem, fico feliz por isso. Então, elas eram mãe e avó. E também sabemos que o seu pai era um homem... Como é que chamava o pai? O pai não sabemos o nome. Eu também não sei. A Bíblia não fala. Mas diz que ele era grego. Não é? O pai era grego. E diz também que ele era conhecedor da palavra de Deus desde a sua infância. Foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe. Será que nós hoje temos este cuidado com os nossos filhos e com os nossos netos? Eu não vou pedir que ponham a mão no ar. Quantos aqui fazem culto doméstico com os filhos? Precisamos de ensinar os nossos filhos. Não há herança maior que a gente possa deixar a um filho do que a fé. Porque é a garantia que nós temos que ele vai estar connosco
uma eternidade. Então, irmãos, era este o exemplo que nós conhecemos aqui de Timóteo. Ele, sabemos também que se converteu durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele cresceu espiritualmente e tinha um bom testemunho na sua cidade, como podemos ver no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo. Foi, diz a palavra de Deus, na Epístola aos Romanos, que ele foi também cooperador do apóstolo e enviado como mensageiro de Paulo às igrejas, à igreja de Salónica, à igreja de Corinto e também à igreja de Filipos. Ele esteve preso com o apóstolo Paulo, lá em Filipos, em Roma, perdão. Esteve preso, era um jovem. Que idade teria Timóteo? Eu já disse que ele era um jovem. Um adolescente? Que idade teria? O homem era pastor. Era um jovem pastor. E o apóstolo Paulo até escreve sobre ele e diz: ninguém despreza a tua mocidade. Pois é, nós às vezes pensamos que Timóteo teria aí 20 e poucos anos. Timóteo tinha cerca de 40 anos. E portanto era um homem experimentado, um homem zeloso pelas coisas de Cristo. Como diz aqui no capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam, capítulo 2, versículo 21. Pois todos eles buscam o que é... Perdão, eu estou a ler no sítio errado. Exatamente, estou certo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. E o apóstolo, o Timóteo, buscava as coisas que eram de Cristo. E também ele buscava os interesses da própria igreja do Senhor, não só do seu Cristo, mas da igreja de Cristo. E ele esteve presente quando a igreja de Filipos foi estabelecida, quando ela foi fundada. E com alguma periodicidade ele visitou estes irmãos, e nós vemos isso em vários textos bíblicos. Era, portanto, a pessoa indicada para ser enviado novamente àquela igreja. Paulo nunca foi egoísta, a ponto de querer que os seus próximos se mantivessem perto de si. Ele estava numa situação complicada. Podia querer que Timóteo ficasse ali com ele. Mas não, ele prescinde disso, em favor da igreja de Cristo. E envia Timóteo àquela igreja. Ele enviou não só Timóteo, ele enviou Tíquico a Éfeso, enviou Crescente à Galácia, enviou Tito à Dalmácia. Paulo sempre fazia assim, pensando nos outros, pensando na igreja de Cristo. Esta era a sua prioridade, acima de si mesmo. E isto deve nos levar a pensar qual é a importância que nós damos à igreja do Senhor. Será que a igreja de Cristo está acima de nós mesmos? Qual é o lugar que a igreja de Cristo ocupa na nossa vida? Timóteo era um homem singular. Vejam no capítulo 2, versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, ou como diz a minha tradução, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Era assim o coração de Timóteo. Paulo tinha muitos cooperadores, mas Timóteo era um cooperador especial para ele. Tinha um lugar muito próprio no coração do apóstolo. Timóteo era singular por causa da sua obediência e da sua submissão. Não ao apóstolo Paulo, mas a Cristo. A palavra grega que Paulo usa aqui para igual sentimento só aparece aqui neste lugar no Novo Testamento. Ela significa da mesma alma. Meus irmãos, este jovem pastor de 40 anos, ele era singular porque ele tinha um igual sentimento como Cristo. Timóteo era um homem que cuidava dos interesses dos outros. Vejam o que diz a última parte do verso 20, eu acabei de ler há pouco, mas diz que sinceramente cuide dos vossos interesses.
Outras traduções dizem que cuido do vosso estado, da forma como vocês são. Timóteo aprendeu este princípio com o apóstolo Paulo de buscar os interesses dos outros, como podemos ver no capítulo 2, no verso 4. Não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão também cada um o quer dos outros. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Irmãos, ele também aprendeu com Cristo, porque é o que diz no capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim, o texto: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O seu sentimento, aquilo que ele sentia, o coração que pulsava pela Igreja de Cristo, era resultado da imitação que ele tinha do apóstolo e que o apóstolo e ele tinham ambos de Cristo. Então este homem vivia de forma altruísta, porque o centro da sua atenção não estava em si mesmo, estava em Deus. Ele não procurava riquezas, nem procurava uma promoção pessoal. Ele não está no ministério à procura de vantagens pessoais. Ele tem um alvo: cuidar dos interesses da Igreja. Meus irmãos, lamento dizer o que vou dizer. Infelizmente, hoje os cristãos estão tão envolvidos com os seus próprios problemas, perdem-se em desavenças mesquinhas e desnecessárias, que não têm tempo para a obra do Senhor. Esta é uma das grandes tragédias causadas pelos problemas internos das igrejas. Consomem o tempo, consomem as energias, consomem a preocupação que devia estar e ser dedicada às coisas mais importantes. Enquanto membros da Igreja Batista de Abrantes, meu irmão, minha irmã, tu tens-te preocupado com o povo de Deus, tu tens-te preocupado com os teus irmãos, como acabámos de cantar o último hino. Tratamos todos de forma cortês e amorosa. Preocupamos-nos em tratar a nossa própria família, os nossos filhos, os nossos ministérios, até na escola bíblica dominical, os nossos alunos, todos os nossos irmãos em Cristo, de forma gentil. Nós somos soldados de Cristo. Mas eu fico triste quando vejo muitos irmãos de arma em riste, com a culatra puxada atrás, pronto a disparar contra os seus próprios irmãos. A nossa batalha não é contra os nossos irmãos, é contra o mal, é contra o inimigo comum, é contra ele que temos que lutar. Paulo era um homem que cuidava dos interesses dos outros. E nós? Temos cuidado uns dos outros? Timóteo era um homem que cuidava dos interesses de Cristo, diz o verso 21. Notem o que diz. Pois todos eles buscam o seu próprio, o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Só há dois estilos de vida. Aqueles que vivem para si mesmos, como diz aqui o capítulo 2, versículo 21, que era, pelos vistos, uma boa parte dos irmãos na igreja de Filipos, e aqueles que vivem para Cristo, como diz o capítulo 1, versículo 21. É fácil de decorar, irmãos. Capítulo 1, versículo 21, são os que vivem para Cristo. Capítulo 2, versículo 21, são os que vivem para si mesmos. Vamos ler capítulo 1, versículo 21. Diz assim, então, o texto: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, em que lugar é que nós estamos? Em que lugar é que tu estás? Em Filipenses 1, 21? Ou em Filipenses 2, 21? Qual é o teu lugar? Timóteo queria cuidar dos interesses de Cristo e não dos seus próprios. A sua vida estava centrada em Cristo, como diz o verso 21. Estava centrada nos seus irmãos, como diz a última parte do verso 20. E não no seu próprio eu.
Isto é uma boa lição para nós. Porque é muito fácil colocarmos muitas outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, não é, irmãos? Podemos colocar a nossa própria reputação em primeiro lugar. Se aquele irmão teve uma atitude menos própria comigo, ele tocou na minha reputação. E eu isto não permite. É fácil nós colocarmos os nossos prazeres em primeiro lugar. É fácil nós colocarmos os nossos planos, que nem sempre coincidem com os de Deus. É fácil colocarmos a nossa família em primeiro lugar. É fácil colocarmos o nosso sucesso ou qualquer outra coisa em primeiro lugar. Sabem a que é que a Bíblia chama isto? Idolatria. Tudo o que for colocado em primeiro lugar que não seja Deus é idolatria. Mas se estas coisas são as nossas prioridades, tudo na nossa vida fica distorcido. E nós iremos perder a maior de todas as bênçãos. Mas Timóteo colocou Cristo em primeiro lugar. E todas as outras coisas surgiram de forma natural. Nada que o sábio Salomão não tivesse dito. Nada que a palavra de Deus não ensine. Por isso, irmãos, quem ocupa a primazia na nossa vida? Timóteo era um homem de caráter provado. Diz o texto no capítulo 2, versículo 22, os irmãos poderão olhar, por favor, para as vossas Bíblias. Diz, e conheceis o seu caráter provado. Às vezes nós consagramos homens sem serem provados. E depois temos surpresas. Aquele que serve a Deus, seja primeiramente provado. O seu caráter deve ser provado. Sabemos que Timóteo era um homem destes. Ele dava um bom testemunho, até mesmo antes de ser missionário. Se os irmãos lerem Atos, capítulo 16, versículo 1 e 2, veem isso mesmo. Não é ter um bom caráter quando se diz, eu senti a chamada de Deus para o ministério pastoral. E a vida antes? Se ainda não vivia Cristo verdadeiramente, é duvidoso que o seu caráter seja provado. Como foi provado se ele não deu prova de nada? Precisamos ter cuidado, irmãos, com quem pomos à frente das igrejas. Mas agora, quando Paulo desafia a ser o continuador da sua obra, ele testemunha que ele continua a ter um caráter provado. Já tinha e continua a ter um caráter provado. Meus irmãos, eu sei que os irmãos estão numa fase de escolha de um novo pastor, um novo líder, alguém a quem os irmãos vão confiar a vossa vida espiritual para vos dirigir. Procurem um homem provado. Não procurem um habilidoso. Habilidosos há muitos. Não procurem um bom bem-falante, porque bem-falantes há muitos lá fora. Procurem alguém para quem os irmãos possam olhar e possam dizer, este é um homem de Deus. O seu caráter é o caráter de Cristo. Lamentavelmente, nós temos visto que muitos dos atuais líderes religiosos são grandes em fama, grandes em riqueza, mas anões no caráter. E somos surpreendidos muitas vezes com faltas de caráter ou com mau caráter. Vivemos uma crise avassaladora da integridade no meio evangélico. E nós batistas não somos diferentes, não fugimos a esta epidemia. Precisamos urgentemente de homens íntegros, inteiros, provados, que possam ser um modelo para o rebanho. Possam dizer como o apóstolo Paulo, sede meus imitadores.
como eu sou de Cristo. Este é o homem certo. Timóteo era um homem disposto a servir. O verso 22, a última parte do verso 22, diz de forma clara: pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Serviu ao Evangelho. É digno de nota verificarmos que Timóteo serviu o Evangelho e não se serviu do Evangelho. Hoje nós vemos muitos homens a servirem-se do Evangelho. Se não fosse o Evangelho, nunca teriam a vida que têm. Se não fosse o Evangelho, nunca teriam a projeção que têm. São autênticos mercenários do Evangelho. Cautela, irmãos. Muita cautela. Paulo, ele serviu com Paulo, ainda que não tenha servido a Paulo, apesar da relação entre eles, e era uma relação que Paulo diz que era de pai para filho e de filho para pai, ambos estavam comprometidos, era com Cristo e com o projeto de Cristo. Hoje, muitos líderes colocam-se acima dos seus colaboradores. Por isso, já não se contentam em ser pastores. Tem que ser bispos, mas tem os pastores. Tem que ser apóstolos. Eu soube da situação de alguém, através de uma pessoa que chegou ao pé de mim e diz assim: pastor, eu estou a querer falar consigo porque o pastor da minha igreja agora existe esse chamado de senhores. Já não é apóstolo, é senhores. O que nós vemos aqui é que a relação do apóstolo Paulo com Timóteo não era de chefe para subordinado, mas era de parceria no trabalho. Subserviência pessoal a Cristo. E é assim que nós devemos servir. Eu nunca fui servo da igreja. Eu sempre fui servo de Cristo. Eu sirvo a igreja por amor a Cristo. Entendem a diferença, irmãos? Era assim com Timóteo. Portanto, Timóteo era o pastor perfeito para vocês. Mas não há Timóteo. Quem sabe encontram um outro Timóteo parecido com este. Mas isto dá-nos uma boa lição de quais são as características que nós devemos procurar. Há uns anos atrás eu recebi uma carta, como a maior parte dos pastores receberam, de uma igreja que andava à procura de pastores e colocou lá quais eram as características que queria do seu pastor. Tinha que ter 2 licenciaturas. Isto é autêntico, irmãos. 2 licenciaturas. Bom pregador. Até 40 anos. Tinha que ter uma família não muito numerosa, porque a igreja não tinha muito dinheiro para pagar salário. Irmãos, naquela carta não vinha uma única característica que o apóstolo Paulo enumera na carta a Tito e a Timóteo sobre as qualificações do pastor. Estranho, não é? É estranho. O pastor não é um gestor. Não é um administrador como se fosse de uma empresa. Há igrejas em Portugal que estipulam ao pastor que tem que aumentar a membresia naquele ano em X%. Os dízimos em Y. Meus irmãos, onde é que fica o Espírito Santo? Quem é que dá crescimento à igreja? É Deus. Os primeiros 5 anos na Igreja Batista de Rio de Moro, a igreja não crescia, irmãos. Eu comecei a pôr em causa se Deus me tinha chamado para ali. Não crescia mesmo. Fartava-me de trabalhar e não crescia. Depois destes 5 anos, eu não sei como Deus fez. Mas começou a trazer gente. Começou-se a converter gente. Foi uma coisa brutal. Espantosa.
É Deus quem dá o crescimento. Não esperem que um pastor faça isso. Ele tem que ser fiel ao Senhor no seu ensino, na sua pregação e cuidadoso com o seu rebanho. É isto que se espera de um pastor. Vamos para o outro homem, Epafrodito, que os irmãos querem ir para casa jantar. Epafrodito. Paulo, a partir do versículo 25 ao 30, Paulo, enquanto responsável pela obra do ministério, a obra missionária, ele volta-se agora de Timóteo para Epafrodito. Este corajoso obreiro só é citado aqui nesta carta aos Filipenses, neste sítio, e também no capítulo 4, versículo 18. Mas ainda assim, é o suficiente para compreendermos o profundo amor por Jesus e pela Igreja. Paulo era, dizia ele de si mesmo, hebreu de hebreus. Timóteo, por aquilo que nós sabemos, era parte judeu, por parte da mãe, da avó, e grego, por parte do pai. Tanto quanto nós sabemos, Epafrodito era inteiramente judeu, ou gentio. Judeu não, gentio. Mas todos eles tinham a mesma característica. Todos eles estavam dispostos para servir a Cristo com sacrifício e dar a sua vida pelos seus irmãos. O nome Epafrodito significa encantador, amável. A sua vida refletia na perfeição o significado do seu nome. Então, olhemos para este homem. Em primeiro lugar, era um homem pronto a servir o apóstolo, mesmo correndo grandes riscos. Notem o que diz o verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Meus irmãos, Epafrodito viajou de Filipos até Roma para levar uma oferta ao apóstolo Paulo. E também foi portador de uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Paulo chama-lhe irmão, cooperador e companheiro de lutas. O equilíbrio é uma coisa importante na vida cristã. Alguns enfatizam tanto a comunhão da igreja que se esquecem do progresso do Evangelho, de proclamar o Evangelho. Formam um grupo como se fosse uma associação de amigos, já fechada. Todos se dão muito bem. Mas esquecem-se de proclamar a palavra. Outros encontram-se de tal forma envolvidos com a defesa da fé evangélica que não desenvolvem a comunhão com os irmãos. Epafrodito não caiu nesta armadilha e nós precisamos destes dois instrumentos para realizarmos a obra do Senhor. Proclamar a palavra do Senhor e a comunhão da sua igreja. Vejamos a descrição que Paulo faz de Epafrodito. Ele diz, em primeiro lugar, no versículo 25, que era irmão. Só nós estamos em Cristo. Ou se nós estamos em Cristo, tem de haver um elo de amor fraternal dos uns aos outros. Lembro-me na minha infância e adolescência, na igreja onde cresci, o pastor tinha por hábito dizer: vamos ser dirigidos em oração pelo irmão doutor fulano de tal, pelo irmão engenheiro fulano de tal. E aquilo fazia-me confusão porque havia lá um barbeiro e ele nunca disse pelo irmão barbeiro. Irmãos, os títulos ficam lá fora. Cá dentro há uma coisa mais importante que nos une. É o facto de sermos irmãos. E esta é a beleza do milagre de Cristo. Transformar pessoas de origens diferentes, com culturas diferentes, com personalidades diferentes. Mas são irmãos que se tratam como irmãos. Porquê? Têm um denominador comum. Cristo. Esta é a beleza que Jesus faz
na vida da igreja. Esta é a palavra que destaca melhor a nossa relação familiar. Irmão. Eu gosto muito de chegar ao pé de alguém e dizer: irmão, eu dirijo uma fundação social da Igreja Batista do Cacém. Trabalhamos na área da infância com 130 crianças e na área dos idosos no centro de dia e apoio domiciliário. E às vezes eu tenho que atender pessoas que chegam lá e quando a pessoa começa a falar, há assim uma certa, como é que eu ia dizer, há um certo afastamento, não é? A pessoa não me conhece, eu não conheço a pessoa. Mas quando a pessoa me diz assim: eu sou também evangélico, eu sou da igreja tal. Oh, irmãos, parece que os muros caem, eu não consigo explicar isto. E começamos a tratar como irmãos. As precauções que tínhamos uns com os outros desaparecem. Parece que nos conhecemos há muito tempo. Mas não. Acabamos de nos conhecer. Mas há uma garantia que nos une: Cristo. É Cristo. Em segundo lugar, e é bom lembrarmos, lembram-se como é que os crentes do primeiro século impactavam a comunidade à sua volta, as cidades? O que é que eles diziam dos crentes? Vede como eles se amam. Será que a comunidade lá fora pode dizer isto de nós? E vocês não sabem o que é que aconteceu lá na igreja. E ali na igreja deles, e pegaram-se tudo. Quantas vezes isto acontece? Quantas vezes? Vede como eles se amam. Portanto, em primeiro lugar, ele era irmão. E isto são laços fortes que nos unem e que nos impedem de estarmos em divergência profunda uns com os outros. Porque é Cristo que nos une. Em segundo lugar, ele era cooperador, diz o apóstolo Paulo. Epafrodito era um homem empenhado na obra de Jesus Cristo. Era um ajudador de Paulo. A palavra grega usada por Paulo é sinergos, que denota que Paulo e Epafrodito estão no mesmo serviço, no reino de Deus. É daí que vem a origem da nossa palavra sinergia. Sinergia é juntar esforços. E eles juntavam esforços um com o outro com o mesmo objetivo. Nós vemos hoje, às vezes nas igrejas que têm mais do que um pastor, parecem dois galos para mostrar qual deles é o mais e um que canta melhor. Eles uniam esforços, irmãos. Eles tinham um objetivo bem traçado. Não era o seu interesse, era o interesse de Cristo e da obra de Cristo. E era assim com Epafrodito. Em terceiro lugar, ele era um companheiro de lutas, diz o apóstolo Paulo. Há outras traduções que dizem milícias. Vai dar o mesmo. Então, irmãos, a vida cristã não é um parque de diversões. Eu fico, como é que eu ia dizer aos irmãos? Os pelos iriçados quando ouço aquelas pregações de aceite Cristo e tudo vai ficar um mar de rosas. Mentira. É mentira, irmãos. Devemos ser verdadeiros com as pessoas. As lutas vão começar. Vai ser mais duro. No mundo tereis aflições. Onde é que Jesus diz: vocês vão ser felizes aí? A nossa felicidade não é aqui, irmãos. Há muitos que querem estar na igreja para serem felizes. Mentira! A nossa felicidade está nos céus. É lá que está a nossa felicidade. Enquanto aqui vivermos, vai ser luta. E não é luta pequena. Por isso, irmãos, há muitos que olham para a vida cristã como uma diversão. Para a igreja como uma colónia de férias. Mas é um campo de batalha. Batalha espiritual e dura. Epafrodito estava no meio desse campo de lutas, juntamente com o apóstolo Paulo. Era um homem pronto para servir a igreja de Jesus Cristo. Vejam o verso 25, a última parte. Diz assim o texto: e vós auxiliar nas minhas necessidades, diz o texto. Em primeiro lugar, ele é um mensageiro da igreja. A missão de Epafrodito não foi apenas trazer um donativo da igreja para o apóstolo Paulo, mas era também de servir. Portanto, Epafrodito foi enviado tanto para ser uma oferta aos filipenses,
Paulo enviou, era a oferta dele aos filipenses, como para levar a oferta dos filipenses a Paulo. Nós precisamos ter a noção de que quando estamos a servir, quando fazemos o bem a alguém, nós estamos a fazê-lo a Jesus. Senhor, quando é que estavas nu e te vestimos? Senhor, quando é que tinhas fome e te demos de comer? Quando é que estavas preso e fomos te visitar? Quando fizestes a um destes pequeninos. Já viram para que serve a igreja? Não é para passar tempo. Em segundo lugar, ele é um auxiliador. A palavra grega que Paulo usa aqui é a palavra que dá origem à nossa palavra liturgia, que significa serviço ou culto sagrado. Quando nós estamos a servir a Deus, estamos a prestar um culto a Deus. Quando eu estou a dar uma lição de escola dominical, nem que seja às crianças, eu estou a prestar um culto a Deus. Tudo o que eu fizer para Deus, eu estou a prestar um culto a Deus. Não esqueçam isto, irmãos. Não é mais uma coisa que eu vou fazer. Por isso não o devemos fazer com leviandade. Deve ser com zelo, com empenho. Porque estamos a fazer para Deus. A ideia, portanto, do apóstolo é que o crente é um sacerdote. Todo o crente é um sacerdote que ministra um culto a Deus ao atender às necessidades dos outros. E Epafrodito fazia do seu serviço prestado à igreja uma verdadeira liturgia, um verdadeiro culto ao Senhor Deus. Era um homem sujeito às mesmas limitações que nós. Às vezes nós temos a noção, quando vemos estes homens nas Escrituras, que eles eram muito diferentes de nós, quase inatingíveis. Não é verdade. Eu quero destacar aqui 3 coisas. Em primeiro lugar, Epafrodito, apesar de fazer a obra de Deus, ele ficou doente, irmãos. Uau! Um homem de Deus ficou doente. Ouço com frequência algumas igrejas e alguns pregadores que se dizem evangélicos dizendo que os crentes não ficam doentes. Outros afirmam que Deus já não cura milagrosamente como no passado. E há alguns que afirmam que todas as doenças são do diabo. Já ouviram isto? Todas estas posições são biblicamente erradas. Quando estava em Roma, Epafrodito ficou doente. Possivelmente vítima daquela conhecida epidemia romana, da febre romana, que às vezes se espalhava pela cidade como uma verdadeira epidemia. A enfermidade tinha levado às portas da morte. Não era uma doençazinha, uma gripezinha. Era uma coisa séria. Tinha levado às portas da morte. E nós não estamos livres como cristãos das tempestades naturais da nossa vida. Vejam que Paulo não disse a Epafrodito, ou que Epafrodito ficou doente por causa de um ataque de Satanás, mas não. Não vemos lá isso. Nem que ficou doente porque tinha uma fé fraca, como alguns também dizem. Também não é. E nem ainda porque ele estava em pecado, como também alguns afirmam. Também não disse isto. Aqueles que pregam que o crente não pode ficar doente e que todas as doenças são obra do maligno são enganadores. Em segundo lugar, Epafrodito, apesar de fazer a obra de Deus, adoeceu mortalmente, diz o texto no capítulo 2, versículo 27. Ele não apenas adoeceu, mas a sua doença era uma doença mortal. Era expectável que ele morresse. Porque a sua enfermidade era muito grave. Os crentes não são poupados de enfrentar as mesmas dores, as mesmas tristezas e as mesmas enfermidades que os ímpios. Vejam que Paulo não recebeu dos senhores nenhuma indicação para curar Epafrodito. Ele tinha curado pessoas. Por que não curava Epafrodito? Em terceiro lugar, Epafrodito, mesmo sendo um servo de Deus, ele sofre, diz o verso 26, a profunda angústia. Os irmãos, vejam bem, olhem o que diz o texto. Estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Diz o texto, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado.
Um crente angustiado. Olha, irmãos, isto é a negação da fé. Eu quero acreditar que nenhum dos irmãos aqui sabe o que é angústia. Pois não? Paulo descreve a angústia de Epafrodito usando uma palavra grega que denota uma grande angústia mental e espiritual. Aquela angústia que segue um grande choque. A saudade que ele tinha dos irmãos, a preocupação com a sua condição física e de saúde e a impossibilidade de cumprir plenamente o trabalho que tinha pela frente, afligiu intensamente a sua alma. Oh, meus irmãos, tal era a consciência que ele tinha do trabalho para fazer. Mas ele foi curado. Ele foi curado. Por quem? Por Deus. Vejam o verso 27, irmãos. O verso 27 diz assim: com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Quem curou? Deus. Deus curou. Foi um ato da misericórdia de Deus. Não encontramos qualquer menção à fé dele para ser curado. O apóstolo simplesmente afirma que Deus teve misericórdia. Deus cura por intermédio de meios, ou dos meios. Deus cura sem meios. Deus cura apesar dos meios. Deus curou Epafrodito pelo amor que tinha para com ele, para com Paulo e para com a igreja de Deus. Eu não acredito em milagres com hora marcada. E eu vejo por aí muitas igrejas que se dizem evangélicas, culto de cura, às tantas horas no dia tal. Eu não acredito nisto, irmãos. Como se Deus fosse um mordomo disponível para nos servir à hora que a gente quer e no dia que a gente quer. Mas também não sou como aqueles que negam os milagres de Deus. Eu creio que Deus opera milagres. Por isso eu creio num Deus de milagres. Não creio num Deus milagreiro. Entendem a diferença? Não devemos querer fazer milagres em nome de Deus, nem devemos negar os milagres de Deus. Então, o que nós vemos aqui é que Deus curou Epafrodito por causa da misericórdia que tinha para com ele, para com Paulo e para com a igreja. E há uma última coisa que eu gostaria de partilhar com os irmãos no verso. Os irmãos gostavam desta parte, não é? Uma última coisa. Os irmãos chegaram a pensar, uau, finalmente isto vai acabar. Vamos lá, verso 29. O verso 29 diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. É o que diz o verso 29. Por isso, irmãos, Paulo estava preocupado com aquilo que algumas pessoas pudessem pensar ou criticar em Epafrodito. E por isso antecipa-se e diz à igreja que receba Epafrodito com alegria e com honra. Não há nada mais errado em receber um servo de Deus sem honra. Este é o princípio bíblico. Eu tenho visto muitas igrejas desonrarem os seus líderes. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Diz Paulo quando escreve à igreja de Salónica: agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Honrem os pastores, aqueles que merecem ser honrados. Certo? Podem não ser perfeitos. Podem não ser o ideal que nós temos de pastores.
Mas se tem caráter como Timóteo, se é fiel à palavra, se é cuidadoso com o rebanho, honra os pastores. Honrem os pastores. Uma vez, uma pessoa chegou ao pé de mim e disse-me assim: pastor, eu não percebo nada disso que está a dizer. O irmão é um homem como eu. É verdade. Sou um homem como o irmão. Portanto, estamos em pé de igualdade perante Deus. Concordo plenamente. Estamos em pé de igualdade. Só que há uma diferença entre o irmão e eu. O irmão diz: a palavra de Deus vai dar contas de si mesmo a Deus. Eu vou dar contas de mim mesmo e vou dar contas de todos vocês. É esta a diferença. Só por isso, irmãos, vale a pena honrar aqueles que Deus colocou para servirem a sua igreja. É isto que aprendemos com o apóstolo Paulo. O cuidado que ele teve de falar à igreja de Filipos: recebam bem este homem, com alegria e honra. Porque isto é útil à igreja. A primeira beneficiada é a própria igreja. Porque Deus não vai abençoar uma igreja que maltrata os seus servos. Irmãos, não é preciso sermos muito inteligentes para entender isto. Paulo tem esse cuidado. Para terminar, Paulo apresentou-nos 3 exemplos da mesma atitude de autorrenúncia. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele deixou claro a sua própria prontidão para sofrer até o martírio, a morte. Menciona o trabalho altruísta de Timóteo a favor de Cristo e da Igreja. E, por fim, fala sobre a devoção de Epafrodito à missão que lhe fora confiada. São estas 3 coisas que Paulo nos deixa nesta tarde. Aproximava-se o tempo do julgamento do apóstolo Paulo. Muitos, diz ele, já o tinham abandonado. Só tinham ficado Timóteo e Epafrodito. O que estaria então na mente de Paulo? Os dias sombrios que iriam preceder à sua execução? O seu futuro? Era isso que ele pensava? Não, irmãos. Ele está a pensar nas necessidades dos seus irmãos. Está pronto a sacrificar os seus próprios interesses. Paulo era imitador de Cristo. E Cristo deixou a sua glória, como ouvimos hoje aqui de manhã, na lição da escola, à tarde na lição da escola bíblica, deixou a sua glória para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. É esta a imitação que devemos ter de Cristo. Cristo deu a sua vida pelos outros. Aprendemos isto em João 3,16. E ensinou-nos a fazer o mesmo. Ele diz, através do apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Irmãos. A coisa não fica baixa, fasquia. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tal como fizeram Paulo. Tal como fez Epafrodito. Tal como fez Timóteo. Tal como nós vamos fazer, certo? Não pondo em primeiro lugar os nossos interesses. Os interesses do reino de Deus. Os interesses dos nossos irmãos. O interesse da Igreja de Cristo. Valorizem a Igreja de Cristo, irmãos. Hoje há muita gente. Há pouco o nosso irmão pedia uma autorização para permitir passar o culto, a pregação online. E eu pedi-lhe, por favor, para não o fazer. Não é porque eu tenho a vergonha do que vou pregar. Eu continuo a crer que a Igreja são os que estão juntos. É aqui que nós nos devemos juntar. Eu não gosto da Igreja do sofá e do pijama. Conhecem a Igreja do sofá e do pijama, irmãos? Nós somos igreja. Nós quem? Os que estamos juntos. E devemos valorizar o vir à casa do Senhor, estarmos juntos enquanto igreja. Não é nada... Oh, irmãos, não podemos desvalorizar a igreja. A igreja é o melhor sítio depois de todos os outros. Esta é a verdade, mesmo com os defeitos que tem. Uma vez perguntaram a Charles Spurgeon, um grande pregador em Londres, da primeira Igreja Batista de Londres, Tabernáculo Batista, um jovem chegou-se a ele e disse: pastor, tenho ouvido muitas coisas boas sobre a sua igreja é perfeita?
Ele disse, não, meu jovem, minha igreja não é perfeita. Mas deixe-me dar-lhe um conselho. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. E ele ficou intrigado e diz, mas porquê, pastor? Porque ela vai ficar imperfeita. A igreja é composta por pessoas imperfeitas, pecadores, regenerados pelo sangue do Cordeiro, mas pecadores, com defeitos, ainda, por enquanto, neste mundo. Mas não há sítio melhor. Não desvalorizemos a igreja. Sabem porquê, irmãos? Porque a igreja é importante para Jesus, a ponto de Ele dar a sua vida pela sua igreja. Se Deus deu a sua vida por nós, pela igreja, quem somos nós para desvalorizarmos a igreja de Cristo? Lutemos para estarmos juntos, como cantámos há bocadinho. Estamos juntos num só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. E juntos, unidos, como há um cântico que diz, não é? Vamos vencer. Amém? Amém. Deus nos abençoe neste propósito. Se demorei mais tempo, eu peço desculpa. Mas, irmãos, mais importante que aquilo que a gente fez antes foi dizer coisas para Deus. Mais importante é aquilo que Deus tem para nos dizer a nós, certo? É isso que muda a nossa vida. Obrigado pela atenção. E queremos continuar a louvar a Deus e agradecendo por esta união que Deus nos trouxe. Algo que também ficou evidenciado nas palavras do pastor Sérgio, que realmente de todos os contextos diferentes, de todas as tribos, povos e raças, Deus nos uniu nele. Esse é o denominador comum, é Cristo. Então ia pedir a todos os irmãos que puderem para ficarmos de pé e entoarmos este último hino antes de encerrarmos o culto, e no fim ia pedir ao pastor Sérgio que nos pudesse dirigir em oração, encerrando também assim o nosso culto. Juntos, ó Deus, por podermos meditar na Tua Palavra, ouvir a Tua voz, e Senhor, que não se endureça o nosso coração, mas que possamos ter escutado o que tiveste para nos dizer, possamos ter aprendido com o exemplo destes homens que Te serviram, que Te amaram, a ponto de dar as suas vidas pela Tua obra. E Senhor, que a nossa igreja possa ser assim, uma igreja abnegada, de pessoas que não se preocupam com si mesmos, mas põem o interesse dos outros acima de si mesmos e acima de cada um de nós, a Tua igreja. Senhor, ensina-nos a amarmos mais a Tua casa. Ensina-nos a amarmos mais a Tua presença no nosso meio. E Deus, que o mundo lá fora possa ver, ainda que sejam hostis para connosco, ainda que não gostem do que nós dizemos ou afirmamos, ainda assim
se há coisa que não possam negar, é o amor que existe entre nós. Senhor, enquanto estamos neste mundo, enquanto somos limitados e pecadores, que a Tua graça inunda a Tua Igreja, de tal maneira que possamos resolver as nossas dificuldades uns com os outros, possamos ultrapassar as divergências que temos sempre uns com os outros, possamos pôr-te a Ti em primeiro lugar e a estabilidade da Tua casa. Senhor, nós te agradecemos por este tempo que aqui passamos, que o nosso louvor, a nossa adoração possa ser expressão do nosso coração, um coração que foi remido por Ti, um coração transformado e que procura dia após dia santificar-se. Que esta semana seja mais uma oportunidade para nós santificarmos a nossa vida. Que o Teu Espírito nos acompanhe para os nossos lares. Que o Teu Espírito esteja connosco durante esta semana. E que em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, até naquilo que pensamos, tudo possa honrar, possa glorificar o Teu santo nome. Nós te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos.